Boa noite a todos. Que alegria em nossos corações podermos nos reencontrarmos para relembrarmos o Evangelho de Jesus nesta abençoada noite de quinta-feira, pelo privilégio da presença do Aguinaldo, quando canta essas melodias que tocam os nossos corações. Gratidão, Aguinaldo. Gratidão pela casa, que nos acolhe, oferecendo aquilo de que nós tanto necessitamos para a nossa libertação, para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Newton, mais conhecido por Shaolin. A maioria aqui já me conhece. E que nós possamos vibrarmos muito positivamente, oferecendo os melhores nossas energias, os nossos melhores sentimentos a todos aqueles que estão nos nossos pensamentos, os nossos entes queridos que estão no nosso lar, e pelos nossos irmãos que se encontram também no lar de cada um, conectados conosco, assim como nós, famintos e sedentos da misericórdia divina, quando nós temos o privilégio, a grata satisfação e a gratidão de conhecermos Jesus através do seu Evangelho de amor e de luz, Nós precisamos sermos muito gratos a tudo isso que nós já temos, tudo isso que nós já conhecemos. Quando eu cheguei, eu estava recebendo a transmissão do passe e eu fiquei apenas dizendo gratidão, Jesus. Nem vou pedir absolutamente nada, porque eu só tenho a agradecer, muito mais agradecer do que pedir, não é assim? E é exatamente isso, é a proposta, da nossa libertação espiritual. É nós libertarmos das nossas próprias amarras, das nossas próprias imperfeições, libertarmos da nossa ainda ignorância, buscando o que nós estamos aqui hoje, esclarecendo através daquele nosso irmão maior, que certa feita já nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, pelos exemplos, pela prática de virtudes nobres, de sentimentos que vão nos libertar, nos oferecer através dessa libertação a tão almejada paz de espírito, tranquilidade de consciência e a felicidade que nós tanto almejamos. Para a nossa reflexão e para a nossa prática no dia de hoje, dentro do Evangelho no capítulo 10 que foi lido, nós vamos falar brevemente sobre a libertação através do perdão, E nós sabemos que o perdão, na essência mais pura de sentimento e de coração, vai nos trazer liberdade e libertação. Quando nós falamos de libertação através do perdão, nós vamos relembrar Nelson Mandela, o único presidente negro, do primeiro presidente negro nos Estados Unidos. Nelson Mandela fica preso por 27 anos. Passou ali naquele local por vários sofrimentos, humilhações, ridicularizado de maneira absurda. Quando um dos carcereiros daquela prisão, quando Nelson Mandela pedia água, ele mijava em Nelson Mandela. Quando Nelson Mandela sai do presídio, da cadeia, ele encontra uma outra pessoa que se encontra com ele em um estabelecimento comercial, tomando uma refeição, um café, quando ele observa que aquele carcereiro estava ali, no mesmo lugar. Ele então pede para aquele que estava com ele, que convidasse aquele homem que se assentasse junto deles àquela mesa. E ali, naquele momento, Nelson Mandela nos mostra
através da prática, a essência do verdadeiro perdão das ofensas. Aquele homem, aquele carcereiro fica incomodado, mas Nelson Mandela, já como presidente, mostra para ele, e ele deixa para nós a seguinte mensagem: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que, se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Ou seja, se ele não deixasse a amargura e o ódio para trás, ali dentro daquele presídio, ele vai dizer: eu ainda estaria na prisão, estaria no ódio, na repulsa, na sede de buscar vingança com as próprias mãos, né? Quando nós falamos de perdão, o Evangelho de Jesus, no capítulo 10, vai dizer a nós: bem-aventurados que são misericordiosos. É uma das bem-aventuranças de Jesus. O capítulo 10 nos mostra e nos esclarece e nos coloca como convite: perdoai para que Deus vos perdoe. Deus é infinitamente bom, só que Ele é justo e misericordioso. Se Ele é justo, a lei divina também é com certeza justa, né? Então vai trazer para nós o perdão das ofensas. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, Mateus vai falar sobre, relatar, né? Quando Mateus estava com Jesus, nas suas peregrinações, Mateus era um dos únicos apóstolos que sabia escrever. E tudo que Jesus ia narrando, um dos discípulos, claro, que escrevia, Mateus ia anotando. E ele vai escrever sobre a bem-aventurança, quando Jesus entre nós nos diz: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, né? Se eu quero que sejam misericordiosos comigo, óbvio, claro e evidente que eu preciso ser misericordioso com o outro ou com os outros, né? O Evangelho é claro quando nos convida à misericórdia, é exatamente o esquecimento e o perdão das ofensas, né? É nós perdoarmos o outro, enxergando e entendendo que o outro, assim como nós, ainda está em construção. É um espírito que ainda está doente da alma, né? Quando nós somos os ofendidos. Mas o Evangelho que foi lido para nós vai dizer: será que nós fomos realmente os ofendidos, as vítimas? Ou será que nós também não poderemos termos sido os algozes, aqueles que causaram prejuízos, dores imensuráveis no outro, né? Vai dizer no Evangelho que a misericórdia é própria de quem? Das almas elevadas. Não tem como eu, Shaolin, ser misericordioso, colocar a misericórdia na prática, se eu ainda não consigo estar buscando essa alma elevada. Quando nós insistimos ainda, ou por ignorância, ou por teimosia, ou ainda porque nos faz bem, maltratar o outro, quando nós não concedemos o perdão, nós ainda estamos demonstrando, infelizmente, que nós ainda estamos muito distantes da alma elevada. É fácil? Não. É um dos sentimentos mais difíceis de ser conquistado por cada um de nós. Por que é tão difícil? Porque ainda em muitos de nós existe ainda muito de orgulho, de vaidade e de egoísmo, né? Por isso que o Evangelho vai dizer que é exatamente o que é a chaga da humanidade. Chaga é aquela ferida purulenta, é aquela chaga, é uma ferida que não fecha, não cicatriza. É aquela ferida
que é o mal da humanidade, que é orgulho e egoísmo, né? Quando eu me acho muito orgulhoso, eu me acho melhor do que o outro, do que os outros, não é assim? E o Chico Xavier vai nos dizer certa feita que quanto mais nós damos importância a nós mesmos, quanto mais nós nos achamos melhores, quanto mais nós nos vitimamos, mais as ofensas que nos chegam irá nos impactar muito mais. Porque quando nós esquecemos de nós mesmos, quando nós usamos do contrário do egoísmo, de altruísmo, o que o Chico fez, aquilo que vem em nós, que impacta negativamente, nós já conseguimos talvez exercitar o perdão, né? Lembrando da importância do auto-perdão, que nós também não podemos e devemos nos auto-massacrar quando nós não nos perdoamos. Nós precisamos perdoar o outro, perdoar a nós mesmos. Nós precisamos ter a humildade, a grandeza de alma, de espírito, de colocar a humildade em prática e de ir lá e ir no outro e dizer: Ana Cláudia, me perdoa. Eu sei que eu te magoei, eu te prejudiquei, eu te causei muito mal, muita dor e muito sofrimento. Me perdoa. Eu te causei muito mal, mas esse mal está me incomodando. Dói também em mim, porque a minha consciência me acusa, a minha consciência me cobra uma atitude nova. Por isso eu estou aqui. A Ana Cláudia pode me conceder o perdão? Sim ou não? Depende da alma, da condição de evolução, de sentimento, o quanto ela conhece da necessidade, da importância desse sentimento. A Ana Cláudia não me perdoou. Eu estou em paz comigo mesmo. Dali para frente ela, a consciência dela e talvez os sentimentos menos felizes, né? Porque o amor, ele nos aproxima, o amor nos conecta, estamos conectados pelos fios invisíveis da internet, muito mais do que isso, pelo amor, né? Mas o ódio, ele nos acorrenta, ele nos aprisiona, e a gente pode perder talvez décadas, centenas, milhares de anos, talvez quantas existências, simplesmente por não perdoar. A misericórdia torna a pessoa calma, mansa e caridosa, né? Então, caridade, perdão, é um ato generoso de caridade, né? Caridade só conosco? Não, caridade com o outro também, né? O Evangelho vai colocar para nós sobre o ódio e sobre o rancor. Quando podemos perdoar e nós ainda cultivamos em nós esse ódio e esse rancor. Tem um psicólogo americano que ele vai dizer a nós que quando nós dizemos eu não perdoo, quando nós não perdoamos, é o mesmo que quando a cobra nos pica e nós deixamos esse veneno dentro de nós e nós não perdoamos. E aí ele vai dizer que o problema não é o veneno, o problema não é a cobra, o problema é a nossa opção de escolha. Quando nós permitimos que aquele veneno permaneça em nós por longos períodos. O problema é quando nós podemos nos libertar e nós ainda nos conectamos, nós nos aprisionamos pelo ódio e pelo rancor. Jorge Elahá vai dizer
que quando nós afirmamos, eu não perdoo, nós estamos assinando a sentença, afirmando, eu não te perdoo, muito provável, eu vou estar contigo novamente na outra existência. Se nós tivéssemos perdoado, nós estaríamos já desvinculando daquele irmão nosso, ainda imperfeito. Porque quando perdoamos, nós mudamos o nosso padrão vibratório, nós temos méritos, nós desvinculamos daqueles espíritos ainda inferiores. Aquele irmão nosso vai ter necessidade de reencarnar novamente, pela oportunidade bendita do recomeço? Sim, mas muito provável que talvez não conosco mesmo, né? E para que tanto rancor, tanto desamor, quando nós ficamos com aquele veneno dentro de nós mesmos, né? Então, ódio e rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza, né? Isso mostra claramente. Torna uma pessoa ansiosa, sombria e infeliz. E eu trouxe uma frase aqui que vai dizer para nós que perdão é terapêutico. Perdão é uma terapia benéfica. Por que, Shaolin? Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade. Quanta depressão, quanto síndrome do pânico, todas as patologias psicossomáticas que hoje nós convivemos e que causam sofrimento imensurável para aquele que está sentindo e por todos aqueles que se encontram juntos, não é? A família, um pai, uma mãe, quando nós nos adoecemos, né? Sentimentos contrários, por esse veneno que nos causa tantos sofrimentos. A mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrios psíquicos, né? E às vezes a gente fica buscando o medicamento da terra que é necessário, que nós sabemos que precisa, né, no processo de uma doença da alma, uma doença mental, mas que muitas vezes nós só seremos libertos de tudo isso quando nós tivermos esse sentimento que é terapêutico, né? E quando alguém nos magoa, nós temos duas opções: usar desse rancor, usar da vingança, ou seja, vingarmos e sermos felizes por talvez um minuto, ou perdoarmos e sermos felizes a vida inteira. Porque a gente sabe que a gente às vezes diz assim, né? O perdão é um prato que se come frio, eu não tenho pressa. E aí a gente às vezes demora, mas quando perdoa, a gente vai ser feliz pela vida toda. E enquanto a gente insiste, né, em não perdoar, aquilo a gente vinga. Eu consegui vingar. A felicidade daquele processo todo dura um minuto. Se a gente tivesse perdoado, nós estaríamos, né, felizes há muito tempo. Alguém que já colocou lixo na geladeira? Não? Não? Ninguém? Se nós colocarmos lixo na geladeira, o lixo vai fazer o quê? Estragar, vai apodrecer dentro da geladeira, vai causar mau cheiro. A gente não vai poder, né, se beneficiar com nada daquilo que foi colocado lá dentro. Muitos de nós, muitas vezes ainda, depois de mais de 2000 anos, quando Jesus esteve aqui conosco, e Ele vai dizer, depois da cruz infame, do suplício, de todo aquele sofrimento, de tanto sangue derramado, Jesus olha para o alto e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nós não sabíamos. Já se passaram mais de 2000 anos. Muitos de nós ainda estamos colocando lixo dentro dos nossos corações. E esse lixo apodrece não somente no coração do Shaolin. Quando apodrece em mim,
Muitas vezes eu permito que aquele lixo apodreça também naqueles que estão junto de mim. O ódio e o rancor Deus nos criou para a felicidade, o Evangelho coloca. A felicidade absoluta? Não, felicidade relativa. Então por que nós ficarmos ainda mergulhados, inseridos nesta tal infelicidade? Quem não perdoa não pode ser feliz, concorda? Jesus liberta o pecador, mas rejeita o pecado. É muito comum, quando nós estamos magoados, nós dizemos assim: eu não vou perdoar ele ou ela, porque se eu perdoar, eu vou estar absolvendo ele da crueldade que ele fez comigo. Eu não posso perdoar o Aguinaldo, porque se eu perdoar, eu vou estar liberando ele do mal que ele me fez. Lê do engano. Para as criaturas imperfeitas bastam as suas próprias imperfeições. O outro por si só já está condenado pela própria consciência. Se as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, não precisa eu aumentar o sofrimento daquele que possivelmente pode ter me prejudicado. Ele já está condenado, concorda? Não precisa eu ficar buscando vingança com as próprias mãos, ficar remoendo aquilo, né? Porque a imagem da mulher adulta, Jesus naquele momento diz o quê? Vamos relembrar a frase: onde estão os teus acusadores? Todos se foram. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não te tornes a pecar. Jesus diz a ela: vá e não tornes a pecar. Jesus estava ensinando o quê? Jesus não tirou dela ali a responsabilidade, o compromisso que ela mesma assumiu, quando naquele momento ela não conseguiu, por fraqueza, resistir àquele galanteador que a assediava, e ela entrega aquele homem. No entanto, essa mulher, ela poderia continuar com ódio no coração, ela poderia querer vingar daqueles que ali estavam, ou fechar no ódio e no rancor. Não. Naquele momento ela sai, ela vai de encontro a Jesus, não sabe onde encontrar. Quando encontra o mestre, ela chora copiosamente, narra o que havia passado. E ao invés de perseguir, ela começa a acolher os moribundos que passavam na estrada, de Jope. Dava caldo revigorante, oferecia o caldo, apresentava Jesus. Até que num dia, certa feita, o marido bate na porta da humilde choupana dela, ela também o acolhe, oferece caldo revigorante. Ele estava num estado deplorável, físico, espiritualmente, emocionalmente, e ele relata a ela que ele também havia encontrado com o mestre, mas não escolheu segui-lo, muito menos colocar em prática aquilo que ele ensinava, e ela apresenta Jesus mesmo assim. Ou seja, ele também era adúltero, então ela opta pelo perdão. Porque os misericordiosos obterão misericórdia. O Evangelho diz a nós somos regidos pela lei de causa e efeito, estabelecida pela justiça divina. Aquilo que eu semeio, eu colho. Eis o link que seria utilizado e que é utilizado para nós, quando nós sabemos: se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Porque os misericórdios obterão misericórdia. Do modo como agimos para com os outros agirão conosco. Sempre receberemos os efeitos das nossas ações. O perdão de Deus é o quê? Nós viemos aqui, voltamos, chegamos, retornamos. Quando nós aqui chegamos, nós
muitos de nós conseguimos méritos e deméritos. Algumas coisas nós praticamos, outras nós nos equivocamos. E Deus nos perdoa, nos concedendo o quê? Vai lá, Shaolin, eu vou te conceder o perdão das ofensas. Não importa se você transgrediu ou não as leis divinas. Não importa o quanto você maltratou. Você sabe que você não perdoou aquele que você tanto hoje sente consciência pesada, remorso, sentimento de culpa. Eu queria tanto ter uma nova oportunidade. Vai lá, meu filho, faça diferente, peça perdão àquele que você prejudicou. A bênção da oportunidade do recomeço representa as oportunidades de reparação dos nossos erros possibilitadas pelas leis divinas. Está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo. Perdão na visão espírita é não revidar a ofensa, não alimentar mágoa e rancor, não criar obstáculos à reconciliação. Eu vou te perdoar se você fizer isso ou aquilo para mim, né? Coloca condições ou obstáculo, justificando a nossa alma ainda menos elevada. Quando eu falo, os primeiros ouvidos que ouvem são os meus. Retribuir o mal com o bem. O Chico, já contei isso aqui, só lembrar que a vizinha matou o cachorro dele achando que estava ajudando o Chico. O Chico ficou muito sentido, amava o cão, o cachorro. Por estar ressentido, chateado e triste, começa a vibrar um tanto quanto, comprometendo negativamente o trabalho das psicografias. A conexão de Emmanuel e da espiritualidade maior com ele, por ele estar vibrando ali, não muito positivamente. O Emmanuel diz a ele que ele fosse, que estava incomodando, que ele fosse perdoar aquela irmã, mas uma condição, que ele procurasse informar o que aquela irmã estava muito precisando, que ela estava muito querendo, e aquela vizinha estava precisando muito de uma máquina de costura. O Emmanuel compra a máquina de costura no carnezinho das Casas Bahia, né, em suaves 36 parcelas talvez, leva a máquina de costura. Quando ele chega com a máquina, ali acontece um abraço fraternal. Quando o Chico abraça aquela irmã, é nitidamente percebível pela espiritualidade maior, que aqueles miasmas, aqueles sentimentos negativos, pesados, densos, eram quebrados, e partículas de luz emanavam do coração do Chico e daquela irmã quando se encontravam pela lei de amor e de perdão. Então, é nós retribuirmos o mal com o bem. É dentro do nosso lar. Quando alguém fizer o mal, façamos o bem, sem olhar quem. Lembra do Chico? Quando era altruísta? Esquecer a ofensa recebida. É difícil, mas é um exercício. Esquecer a gente sabe que é amnésia, né? Mas a gente precisa perdoar do coração, né? Quando nós tivermos condição de esquecer. Mas o importante é a pergunta de Pedro: quantas vezes devo perdoar a meu irmão? Até 70 vezes 7? Nós sabemos isso de cor e salteado, não é? Quantas vezes nós já ouvimos isso? 70 vezes 7 dá quanto? 490 na matemática, não é? Será que é 490? Jesus fala: não digo 70 vezes 7 vezes. Não há limite para o perdão, devemos perdoar sim. 490 vezes parece muito, né? Quantos dias tem um ano?
365. Se nós ainda quisermos pensar em 490, se nós prejudicarmos o outro, ou se o outro nos prejudicarmos, por isso precisa ser para sempre, né? E nós não podemos esquecer que o outro precisa muitas vezes que nós perdoemos ele 70 vezes 7 vezes, mas nós podemos esquecer que nós também, muitas vezes, vamos precisar de 70 vezes 7 vezes, né? Jesus, se contra vós pecou vosso irmão, ide-lhe sentir, fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Devemos procurá-lo em particular, né? Não para aparecer, esclarecer a situação, buscar o entendimento quando fim a discórdia, né? Existem duas maneiras de perdoar. A primeira, humilhante e sem benevolência, com ostentação. Perdoando, mas achando que é melhor. A primeira não há generosidade, não coloca no lugar do outro, é perdão só dos lábios, né? Esse perdão é mais fácil. Esse segundo é o mais difícil. É uma atitude nobre e generosa, verdadeira e sem pensamentos ocultos. A segunda é evitar ferir o adversário, né? A gente perdoa ferindo ainda mais um pouco o outro, né? Perdão do coração. Então, não basta falar que perdoou, é necessário que esse perdão, né, aconteça o tempo todo, né? Então, qual é o método do perdão? Simeão, lá em Bordeaux, em 1862, nós temos muitos ensinamentos de perdão. Olha isso, 1862, nós estamos em 2025. Isso foi dito que o mérito é proporcional à gravidade do mal. Porque quanto maior foi a situação de dor que me causaram, maior vai ser o meu mérito. Porque às vezes a gente se melindra por tão pouquinha coisa, não é assim? O outro nem fez nada. Às vezes o outro já está seguindo a vida dele, já está em condição melhor. Lembra da mulher adúltera? Ela não ficou ali parada no ódio, no desamor, no rancor, não. Vá. Eu também não te condeno, né? Nesse livro pequeno, eu gosto muito, para a gente encerrar, gosto muito daquele, toda vez eu trago, dessa vez eu mudei o livro, porque senão o pessoal vai falar, sabe o que? Não, o Shaolin só tem aquele livro, né? Minutos com Chico. Minutos com Chico. Quem não comprou, compra, né, Ana Cláudia? Cada livro que eu vendo, eu ganho bônus hora. Eu ganho felicidade no meu coração de poder dividir o amor que eu recebo pela misericórdia divina, o amor que eu recebo de cada um daqui que estão, né, a importância de nós espalharmos luz onde nós for, através do medicamento do amor, né? Gosto muito dessa frase. Então, inclusive eu coloquei e optei por libertação através do perdão, porque eu estou inclusive terminando o livro Libertação, né, do André Luiz, da sequência, e quem quiser ler vai perceber a grandeza da misericórdia divina. Margarida é obsediada por uma quantidade absurda de obsessores, e ali começa toda uma trajetória de muito sofrimento, de muita dor para ela, para o marido. E aí a gente vai ver assim, às vezes a gente pensa, imagina que um processo de obsessão traz muito sofrimento. Quando nós lermos o livro, nós vamos entender, muitas vezes, em muitos casos, o sofrimento é infinitas vezes maior e causa sofrimentos assim dilacerantes, simplesmente por uma falta de perdão, né? Ela, numa existência anterior, por conta de escravos, se compromete, mas a parte mais bonita, né, é quando acontece o perdão, né? Se não me engano, capítulo 15, né? Chama Enfim
o perdão, né? Enfim, a libertação. Então, a parte mais bonita de nós vermos a misericórdia divina é nós entendermos de que não importa o tanto que nós erramos, não importa o quanto nós não perdoamos agora, nesse momento, não importa os equívocos, né? A misericórdia divina vai sempre interceder por nós. E o livro Libertação é muito nítido tudo isso, e a gente vai ficar assim admirado, sabe, do quanto acontece de misericórdia, mas ao mesmo tempo o quanto é importante a nossa parte, entende? Então, esse livro do Chico, também como o outro é por espíritos diversos, o livro chama Momentos de Ouro, é um livro fino, barato, né, quem quiser adquirir, e aí tem lá, vai narrar para nós Maria Dolores, a lição, na realidade o título, né, chama Retrato de Mãe, aonde Maria Dolores vai trazer para nós, através das mãos abençoadas do Chico, como foi o socorro, o resgate de Judas Iscariotes, quando estava nas zonas umbralinas, nas zonas inferiores, né? E aí a gente vai ver aqui, a Elizabeth Lacerda transcreveu a mensagem de Maria Dolores nesse poema, como foi o resgate de Judas. Elizabeth Lacerda transcreveu a letra, uma música belíssima, e a música chama Judas e Maria, e eu quero muito assim dividir com vocês, e que nós possamos perceber o quanto a beleza do perdão das ofensas, a beleza e a grandeza da misericórdia divina, e a beleza do perdão de Deus nosso Pai para com cada um de nós, através da bênção do recomeço. Vou colocar a música. Muita gente acha que pode dizer, perdoar tem que conviver junto. Perfeito, muito bom, belíssima colocação, Guinaldo. O Evangelho muito importante. Às vezes o Evangelho fala que, segundo dentro, né, da visão espírita, que perdoar não é nós convivermos com o nosso ainda tido, abre aspas e fecha aspas, inimigo, do jeito que nós convivemos com o inimigo, né? Não é nós levarmos o inimigo para o nosso lar e fazermos um churrasco e convidarmos, né? É nós não desejarmos vingança com as próprias mãos, é nós não ficarmos amaldiçoando, né? É nós não continuarmos nutrindo sentimentos contrários, e é nós não ficarmos com o veneno dentro de nós, né? É nós entendermos que ele ainda já por si só está condenado, né? Então, e pensarmos que nós também, muito bem colocado, obrigado, irmão. E a gente então vai ouvir a música Judas e Maria. Deixa eu, não tem problema que eu baixei aqui o áudio, eu posso aumentar uns poucos. Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura, meu filho, por que choras? Acaso não sabe, Senhora, sou eu, o Judas traidor, aquele
pelas dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas, com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho a eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita e radiando amor. Não sabes presença divina do meu fardo, minha sina. Aquele homem de luz fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer. Fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. E nós encerramos a nossa breve explanação do Evangelho de Jesus, relembrando Chico Xavier, nosso inesquecível amado irmão, que nos deixou também um grande legado. E a gente encerra com Chico numa das suas frases, que é suficiente para a nossa reflexão, e um convite à nossa felicidade, quando ele nos diz: perdoa agora, hoje e amanhã incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Muita paz e gratidão.